Isto é o que a grande maioria faz. E isto foi o que eu fiz para isolar o meu sótão. Colocar isolamento no sótão e não fazer desta forma é deitar dinheiro fora. Eu hoje vou aplicar 200 mm de lã mineral e mostrar-vos porque a espessura e a forma como aplicam faz toda a diferença no conforto da vossa casa e nos custos com eletricidade. Muitas pessoas gastam centenas de euros em material e continuam a ter frio ou calor porque falham na espessura, e é aqui que eu te vou ajudar a tomar a melhor decisão possível para isolares termicamente a tua casa. Malta, eu já estou aqui no sótão, mas antes de procedermos à instalação do isolamento, temos que fazer a adequada preparação, porque neste caso a preparação vai ditar se o isolamento vai funcionar na perfeição ou não. Eu tenho que fazer toda a limpeza do sótão, como vocês estão a ver, ao longo deste tempo houve muitas obras aqui, e está com algum pó, algumas pedras soltas, tenho aqui alguns altos que eu vou ter que retirar isto para depois poder fazer a instalação adequada. Eu vou utilizar lã mineral, que é esta que vocês estão a ver aqui, desta marca. Isto na verdade pode ser qualquer marca, mas é preciso ter atenção a algumas características e especificações deste tipo de material que eu já vos vou mostrar aqui mais à frente o porquê de eu ter utilizado esta lã em concreto, qual a espessura e como é que eu vou aplicar aqui no nosso sótão. Mas antes disso, vamos fazer a limpeza, fazer aqui algumas intervenções para preparar o chão, para assim depois instalar isto e vocês verem como é que eu vou instalar a lã mineral. Há aqui algumas coisas que eu vou retirar, por exemplo, estas alturas que vocês estão a ver aqui, isto são restos de massa antigo. Isto sai facilmente com este raspador, que eu digo já que é espetacular. Eu comprei isto na Temu, foi muito barato, custa 5 euros, é extremamente resistente, dá para raspar praticamente tudo. Eu vou tirar isto porquê? Porque depois a lã, ao assentar aqui, para não ficar com aqueles altos, ok? E vocês também vão ver como é que eu vou fazer para contornar todos estes tubos e como é que eu vou deixar isto instalado de forma perfeita. Vamos lá, tenho ainda muito trabalho para frente antes de começar a estender toda a lã. Malta, 1 hora depois, finalmente concluí toda a limpeza do sótão, está prontinho para passar à aplicação. Esta fase da limpeza, da preparação do chão para aplicar a lã mineral, esta é muito importante, dá muito trabalho. Se vocês quiserem ver como é que isto estava, porque estava muito, mas muito pior, se vocês quiserem ver como estava este sótão, vocês podem ver o vídeo no canal Trilhos em Fúria. De qualquer forma eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês verem o início mesmo, quando nós viemos para a casa e como é que estava este sótão. E esta fase, esta preparação é muito importante para evitar que a lã se estrague ao longo do tempo, para evitar que ela apodreça, ou até mesmo por uma questão de higiene, fica muito mais limpo ter um sótão assim, todo higienizado, todo aspirado, todo limpinho. Isto é muito importante. Agora, vamos à fase número 1. Como vocês podem ver, o meu sótão tem várias irregularidades. Não é aquela placa que está perfeitamente lisa, bem aprumada. Depois tem estes pilares aqui de botão, aqui a meio, e tem todos estes cabos de eletricidade a passar por aqui. Vou sentar aqui um bocadinho à luz para falar com vocês. Eu tinha aqui várias opções para aplicar o isolamento térmico aqui no nosso sótão. Primeira opção era aplicar XPS aqui por baixo das telhas. Vocês estão a ver que eu tenho vigas de betão. Ainda há muitas casas que têm estas estruturas em madeira. Eu pessoalmente acho que isto é melhor, porque isto é indestrutível e é para o resto da vida. Nunca vai apodrecer, não vai empenar. É uma solução definitiva. Quem estiver a pensar em restaurar o sótão, em refazer tudo, eu aconselho vivamente a fazer em betão.
e não em vigas de madeira. Se vocês querem algo bem feito para, digamos, para o resto da vida, vocês não têm que se preocupar mais. Poderíamos então colocar aqui as placas de XPS coladas aqui no sótão, ou seja, coladas aqui por baixo das telhas, mas como isto vai ser uma zona que não vai ser para utilizar absolutamente para nada, não vai ser para habitar, não fazia sentido estarmos a aplicar aqui o XPS, até porque ia criar aqui uma barreira e bloquear a ventilação do sótão, que é muito importante haver uma boa ventilação no sótão. O que é que ia acontecer aqui? Se eu aplicasse o XPS e então criar a barreira de ventilação aqui no sótão, e toda esta área aqui ficava um espaço muito vazio que qualquer entrada de ar pelas laterais ou eventualmente alguma má vedação que pudesse ocorrer aqui da aplicação do XPS, esta área ia haver aqui continuidade térmica, ou seja, não ia ser o mais eficiente possível. O XPS é muito bom para um sótão se for para uma zona onde vai ser o sótão reaproveitado para alguma coisa. Se fosse totalmente hermético, totalmente fechado, eventualmente fazia sentido colocar aqui XPS, mas como não é o caso, como isto vai ser utilizado para apenas fazer o isolamento, não vai ser para arrecadação, não vamos utilizar isto para nada, eu quero fechar o sótão e nos próximos anos nem sequer me lembrar que ele existe, nem quero vir aqui em cima. Porque a função disto é mesmo para dar o isolamento para o piso inferior. Outra solução poderia ser colocar o XPS pousado aqui diretamente na placa. Mas, como vocês conseguem ver, há muitas irregularidades e principalmente ele como tem estes tubos, ao pousar as placas XPS elas iam ficar todas cheias de alturas, não é? Por causa dos fios. Ou cortava as placas na zona onde tem os fios, ou seja, fazia tipo uma cova dentro da placa, o que iria desperdiçar uma boa parte de material e em termos de eficiência energética não ia ser a melhor solução. E depois também há outro problema que eu ainda considero mais grave do que isso, do que estar a cortar as placas todas por dentro para contornar os tubos, que era, ao bloquear toda esta placa com o XPS, iria-me criar aqui uma barreira de vapor no piso baixo. Como o XPS é um material totalmente hermético, não respirável, quando nós estivéssemos na parte de baixo, a tomar banho, a cozinhar, a própria nossa respiração, o ar da casa, ele tem tendência a subir. Ou seja, se o ar sobe e dá de repente com uma parede totalmente hermétrica, que não deixa o ar circular para fora, neste caso pela placa acima, ia-me causar condensação e aparecimento de bolor, fungos e outras coisas no teto. Por isso, isto foi muito pensado. Eu demorei vários meses para decidir qual a melhor solução, após pesquisar muito, falar com vários especialistas da área. A melhor solução que eu tive para aplicar aqui é mesmo a lã mineral. Porquê? A lã mineral é respirável, dá melhor isolamento acústico do que o XPS e em termos de eficiência energética, em termos de conforto para dentro de casa, também é um excelente material. Mas há aqui alguns aspectos que são muito importantes que temos de ter em consideração, que é a espessura e o tipo de lã que nós vamos aplicar aqui. Eu vou aplicar 2 camadas de lã mineral, ou seja, a primeira camada neste sentido, ok? Primeira camada neste sentido, com papel craft virado para baixo, de 100 mm de espessura. E depois vou colocar outra camada de lã mineral por cima dessa camada de 100 mm, de forma cruzada, para bloquear 100% qualquer tipo de fuga e ponte térmica que possa causar. Porque ao colocar a lã mineral assim, não é? Entre uma placa e outra há sempre microfissuras que vão ocorrer. Há sempre perdas de calor, perdas de energia que vão sair por ali. Ao fazermos uma aplicação cruzada, vamos bloquear totalmente essa possibilidade
de entrada de frio ou entrada de calor excessivo para dentro de casa. E a segunda camada vai ser sem papel craft, mas há um pormenor também muito importante que eu quero chamar a atenção, que vocês já vão ver quando eu fizer a instalação, que é estas paredes, esta, aquela e as outras duas do outro lado. Eu vou encostar 30 cm de lã mineral, estas paredes todas que dão para o exterior, para bloquear qualquer tipo de perda de eficiência térmica que possa ocorrer aqui na casa, porque ali junto às paredes é onde estão as fundações, os pilares base da casa, que normalmente é por onde se perde a grande parte do calor da casa, ou por onde entra o frio ou o calor. E ao bloquearmos esses pontos, estamos a fazer uma continuidade térmica para que se possa manter o máximo de conforto possível. Normalmente ninguém faz isso, normalmente as pessoas aplicam lã mineral espalhada no chão e está feito, não se preocupam com as paredes que dão para o exterior, mesmo apesar de nós irmos aplicar o isolamento pela parte exterior, é importante colocar a lã mineral nestas paredes que dão para o exterior, pelo menos 30 a 40 cm subir pela parede para criar essa barreira também. É um pouquinho mais caro, eu sei que nem toda a gente está disponível para gastar isso, mas, malta, pensem assim, no que toca a isolamento térmico, não se preocupem em poupar dinheiro. Metam o máximo possível que vocês consigam e que possam, porque isso vai fazer uma diferença brutal depois no conforto da vossa casa e também no tempo que é necessário para aquecer a casa no inverno ou até mesmo no verão, para a casa se manter mais fresca. Agora, eu vou passar para a instalação da lã mineral. Vocês acompanhem o vídeo até ao final para vocês verem também como é que eu vou fazer isto, os cortes que eu vou ter que fazer para contornar todos estes cabos e depois a parte final, onde vamos aplicar uma barreira cruzada para bloquear todos os pontos térmicos aqui na nossa casa. Agora é que a magia vai acontecer. Eu já tirei o papel craft deste rolo e vou aplicar de forma cruzada para bloquear todos os pontos térmicos. Todas estas fendas que vocês estão a ver, onde ela encosta uma na outra, é um ponto térmico. Isto há quem faça com aquela fita de alumínio para bloquear o ponto térmico. Eu vou aplicar outra camada de 100 mm de forma transversal para bloquear totalmente. O que é que isto vai acontecer? Vou ficar com o dobro da capacidade de isolamento, vamos ficar com 200 mm de espessura. Quanto mais espesso for o isolamento, melhor a eficiência térmica se vai sentir depois dentro de casa. E malta, finalmente terminei o isolamento térmico do nosso sótão. Eu vim agora até aqui relaxar um bocadinho, porque estou exausto, porque não é fácil andar ali o dia todo aplicar a lã mineral num sótão de baixa altitude, temos que andar ali sempre curvados. Eu estou aqui com alguma dureza nas costas, mas já tomei um banhinho
já estou bem mais relaxado e isto agora vai-se recuperar. Então é assim, como vocês viram, o sistema que eu apliquei foi com lá mineral. Eu podia ter utilizado outros tipos de materiais. Há várias soluções para isolar um sótão. Depende muito de quanto vocês querem gastar, depende da complexidade do trabalho. Podia ter aplicado também ali espuma projetada no sótão. Há 1001 formas de se fazer um isolamento térmico num sótão. Tudo vai depender daquilo que vocês querem e de quanto querem gastar. Eu tinha um orçamento abaixo dos 600 euros, foi a melhor solução que eu encontrei para fazer isso. Eu acho que em termos de preço-qualidade, a Lá Mineral é um melhor produto para vocês fazerem um isolamento de uma casa, ou melhor, de um sótão, porque na parte exterior se estivermos a falar de Ethics, as coisas já se calhar mudam um bocadinho de figura. Mas de qualquer forma, em termos de isolamento de sótão, eu sou da opinião que o Lá Mineral é a melhor solução em termos de custo-benefício que há atualmente no mercado. Vocês viram que eu apliquei 200 mm de espessura. A grande maioria das pessoas, grande maioria das renovações, utilizam apenas 5 cm de espessura de Lá Mineral. Eu utilizei aqui 20. É muito superior em termos de eficiência energética vocês colocarem 200 mm ou colocarem 5. Isto no isolamento já se sabe, quanto mais grosso, quanto mais espesso for o isolamento, melhor vai ser o rendimento de energia térmica. Claro, também mais caro. E eu acho que, tendo em conta a zona onde nós estamos, sim, porque isto também é muito importante, malta. Primeiro, vocês têm que pensar em que zona é que está a vossa casa, porque se calhar, se eu fosse fazer uma renovação em Lisboa, onde chove muito menos do que aqui esta zona, onde o clima, por norma, é mais temperado do que aqui, nós aqui nesta zona, a zona de montanha, temos invernos muito rigorosos, muita umidade. Se calhar em Lisboa não havia necessidade de colocar uma espessura tão grande, ok? Vocês têm que ter atenção onde vocês estão atualmente a viver. Ou, por exemplo, se vocês residem no Alentejo, se calhar também faz sentido aplicarem 200 mm de espessura, ou mais, porque é uma zona muito quente. Se calhar não sofrem tanto no inverno, mas de verão sofrem bastante. E se tiverem um isolamento fraco, malta, vocês vão estar a gastar dinheiro desnecessariamente, porque às vezes, por mais um bocado, nós conseguimos melhorar muito a eficiência térmica da nossa casa. Eu podia ter gasto apenas 300 euros, gastei 600 e poucos, não chegou a 650 euros todo este material. Claro, é o dobro do preço? É, mas também, sejamos honestos, 600 euros não é nenhuma fortuna, malta. E todo o investimento que vocês façam na vossa casa, sendo para melhor, vocês vão ter sempre rentabilidade, vocês vão ter sempre benefício dessa aplicação extra que gastarem no vosso isolamento. Agora vocês perguntam-se, porquê é que eu retirei o papel na aplicação cruzada? Vocês viram que eu apliquei numa direção 100 mm com papel craft, ok, para criar uma barreira de vapor, e a outra de forma cruzada para bloquear todo o tipo de fuga de energia térmica, coloquei sem papel. Isto porquê? Primeiro, porque eu encomendei 15 ou 16 rolos, já não sei ao certo. Não, eu encomendei 7 rolos com papel craft e 6 sem papel craft. E o que é que aconteceu? A loja enviou-me tudo com papel craft. E para não ter que carregar tudo, ir à loja, ter que ir ao Porto, para fazer a troca presencial, não é? Porque eu encomendei isto veio meter a casa por transportadora, teria que estar agora a pegar nisto, ir à loja, devolver, fazer a troca, ia-me dar um transtorno tremendo. Eu optei por remover então o papel daquela segunda camada que eu queria aplicar. Este papel também sai relativamente fácil, pronto, é só preciso ter um pouco mais de cuidado, como eu vos referi, usarem sempre máscara, porque à medida que estamos a tirar o papel vão sendo libertados micropartículas e não é nada bom respirar isso, ok? Por isso é que eu removi o papel dessa camada,
para ficar ali então uma camada de 200 mm de espessura. E outra coisa muito importante que vocês me viram a fazer no vídeo foi o efeito banheira, encostar 30 a 40 cm de lã mineral sem papel craft, ou seja, removi o papel, nas paredes que dão para o exterior, porque bloqueámos ali totalmente mais uma fuga térmica dentro do nosso sótão, que depois por consequência ia passar ou perder a eficiência térmica dentro de casa, porque o calor e o frio, como vocês sabem, sai pelas paredes. Ao bloquearmos aquela zona, vamos garantir melhor eficiência térmica dentro da nossa casa. E malta, foi este o vídeo sobre o isolamento térmico que eu vos queria mostrar. É mais um tutorial, porque isto não há muitos vídeos assim na internet. O que vocês viram aqui, muito pouca gente vos ensina a fazer, porque é um dos segredos de quem faz este tipo de intervenção. E claro, essas pessoas não querem revelar os seus segredos para que cada vez mais as pessoas contratem esses serviços. Mas é algo que tu podes fazer perfeitamente na tua casa. Malta, espero que este vídeo vos tenha ajudado de alguma forma. Deixem os vossos comentários aqui em baixo o que é que vocês acham. E qualquer dúvida, estou aqui para vos ajudar aqui no Viver na Aldeia. Comentários em baixo, like e subscrevam o canal se és novo aqui no Viver na Aldeia. Um grande abraço, fica bem e até ao próximo vídeo.